Boa noite. Vou desligar a luz. Hoje a aula é bem tranquila, tá, guria? Sobre administração de medicamentos e vias de administração. Então, acho que todos vocês já administraram medicação, administram no dia a dia, então acho que vai ser mais tranquila a aula de hoje. Para a administração de medicamentos, a gente tem os 9 certos, tanto do Ministério da Saúde quanto da Anvisa. Quando cair na prova, eles vão colocar os 9 certos da Anvisa, os 9 certos do Ministério da Saúde. Aí tem que estar atento, porque muda de um para o outro. Tu vai dar esse papelzinho para nós, não? Qual papelzinho? Já está no grupo de vocês. Desde a semana passada. Não tem impressora. Não, o papelzinho eu não dou. Tem que ver depois se eles imprimem. Eu acho que eles não estão imprimindo, não sei. É que é muito. É. São 30 folhas, eu não sei se eles imprimem, tá? Tá no grupo. Tá no grupo? Não, no D técnico. No D técnico. Tu não deve estar. Tu entrou semana passada, não foi? Mas ela colocou, acho que foi ontem, né? Que ela fez o grupo. Não, a Michela fez esse. Do Gera Bicho. É, no grupo do Gera. Isso. Vamos fazer um para nós, que nem a gente fez com Ou me adiciona no da Michela. É mais fácil. É mais fácil, pede pra Michela me adicionar lá. Que daí eu mando lá. Tá. 9 certos do Ministério da Saúde. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa. Ou seja, a gente espera que tenha uma ação correta, que o medicamento está sendo administrado para aquela condição do paciente. Se ele está sendo administrado da forma correta, se ele também vai ter a resposta certa. Ou seja, se eu estou administrando um antibiótico, eu espero que os leucócitos desse paciente baixem, porque ele está agindo ali. Então, a gente também tem que ficar atento a isso, tá? Da Anvisa, paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, compatibilidade medicamentosa, que a gente não tinha lá no Ministério da Saúde. Direito de recusar o medicamento a gente tem na Anvisa e a gente não tem no Ministério da Saúde. A anotação correta também não temos no Ministério da Saúde, mas temos na Anvisa. E orientação ao paciente, explicar para ele, tá dando uma dipirona, que é para alívio da dor, também baixar a tua temperatura e tudo mais. Tá? A gente vai ter que se ligar nessa questão Da Anvisa e do Ministério da Saúde. Certo? Vias de administração, via enteral, é tudo que vai entrar pela boca e vai ter absorção lá no nosso intestino. Temos oral, sublingual, gástrica e retal. Quando a gente vai para parenteral, é tudo que a gente utiliza uma agulha, um pérfuro ali para estar administrando o paciente. Intradérmica, intramuscular, subcutânea e intravenosa. E a tópica, que daí a gente entra com pomada, colírio, enfim. Então, ocular, cutânea, auricular, nasal e vaginal. Entra com soluções também. Quando a gente fala em via gástrica, a gente está falando da via entérica, tá? A gente vai utilizar via gástrica, tudo que é sonda nasogástrica, sonda nasentérica e também a gastrostomia. Para administrar nesse tipo de via, o que a gente utiliza? Quando cheguei lá, vou administrar numa sonda nasentérica, aquela sonda lá do nariz do paciente. O que eu preciso fazer antes? Auscultar, fazer o quê? O teste de posicionamento e permeabilidade da sonda. A gente vai precisar de uma bandeja, a medicação que está prescrita, um estetoscópio para a gente fazer a ausculta, uma seringa de 10 ou de 20, uma para o medicamento e outra para a testagem da sonda, triturador de comprimidos, porque a gente não pode administrar um comprimido inteiro na sonda, porque a gente vai obstruir essa sonda, água filtrada ou mineral e luva de procedimento. Tá? Pode cair em prova o que a gente vai utilizar para fazer essa administração, principalmente o teste de posicionamento e permeabilidade da sonda. Permeabilidade, se ela está viável para ser utilizada, tá? Via oral é a forma mais
conveniente para a gente estar administrando. Ela é fácil, ela é segura, é barata. Todos os medicamentos, claro, tem alguns que são mais caros, mas a maioria deles é mais barato por via oral. Não tem risco para o paciente, a não ser que seja um paciente idoso, que tem risco de aspirar, mas normalmente ele não tem risco para a maioria dos pacientes. Desvantagens, variação da taxa de absorção depende da motilidade gastrointestinal, ou seja, de como esse paciente está. Às vezes, um paciente mais acamado, ele demora mais para absorver a medicação do que outros pacientes que têm uma mobilidade um pouco mais tranquila, né, no leito. E fatores físico-químico, que daí é a compatibilidade medicamentosa, como é que o paciente está sendo, se desenvolvendo dentro do ambiente. Sofre efeito de primeira passagem, ou seja, ele tem aqui uma absorção também na boca. Então, primeira passagem, ele vai ter uma absorção na boca para passar até ser absorvido lá no estômago ou na região entérica, que é onde a gente espera que ele seja mais absorvido, tá? É uma via lenta quanto à absorção, né, comparado às outras. Está contraindicado em pacientes comatosos, que é o que eu já falei para vocês, e com dificuldades de deglutição, náusea, vômito e diarreia. Importante, alguns comprimidos podem ser macerados e misturados com água, mas alguns, a gente vai falar mais adiante. Os comprimidos com revestimentos protetores estomacais devem ser tomados inteiros, que a gente tenha o omeprazol, sabe o omeprazol? Ele não pode abrir para tomar, que é em cápsula, e os medicamentos devem ser ingeridos de preferência fora do horário das refeições. Medicamento para diabetes, metformina. Que horário a gente pede para o paciente tomar? Antes do almoço. Antes do almoço, pelo menos 30 minutos antes do almoço. A gente vê muito, tu toma no almoço, aí ali, enquanto tu tá comendo, estão tomando os remédios, não adianta nada, tá? Porque ele precisa ter essa absorção antes da alimentação. Cápsula. Medicamento coberto por uma cápsula de gelatina, que é para ter o local adequado de absorção. Comprimido é um medicamento em pó que é em forma de disco ou cilindro, que é aquele redondinho, branquinho, tá? Drágia, comprimido que é revestido para que não ocorra dissolução no estômago, destinado à absorção intestinal, que daí tem aquela neosaldina, que ela é mais brilhosinha por fora, sabe? Então, as drágias a gente não pode fazer o quê? Macerar. Não pode macerar, a gente não pode coibrar, a gente não pode fazer nada, tem que tomar inteiro. Comprimido ainda tem alguns que a gente consegue quebrar, para tomar meio comprimido. A drágia é uma que a gente não pode. Formas líquidas, temos o elixir, que é um líquido transparente, contendo água, álcool, destinado para uso oral, geralmente com adição de adoçante. Elixir, tipo aqueles que é para ansiedade, sabe as gotinhas que a gente vê na farmácia? Olá. Xarope, medicamento dissolvido em solução açucarada concentrada. Eu posso guardar um xarope do inverno para o outro? Não. A gente vê muito isso quando a gente trabalha em SF e tal. Os pacientes, eu tenho o xaropinho que eu tomei da outra vez que eu fiquei doente. Tu só vai tomar o xarope se for aberto para aquele tratamento, porque ele, no tu abrir, ele está entrando em contato com o oxigênio e ele perde totalmente a ação dele, tá? Extrato, medicamento concentrado feito por meio da remoção da porção ativa de substância. A gente tem o extrato da cannabis, tá? Não sei se vocês já viram por aí. Tem o extrato da cannabis, tem alguns pacientes aqui em Quaraí, inclusive, que fazem uso. E solução aquosa, que é uma substância ativa dissolvida em água. O que acontece se mastiga a cápsula para engolir? Não vai ter absorção. A cápsula vai desmanchar na boca, porque todo remédio ali, que é gelatinosa. É. Tá, não, e engole tudo com água. Cápsula mastigada com... Porque Vai ela engolir, dissolve. ela vai dissolver depois. Tá, mas Só a não vai ter a medicação- absorção. Não vai ter absorção. Correto. Geralmente a cápsula é absorvida no estômago. As gelatinosas é nível de absorção estomacal. Sublingual. Ainda na via interal. Vantagens. Absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos ali situados. Então, também é uma via rápida, mas não tão rápida quanto a endovenosa, tá? A absorção rápida é um medicamento que ingressa diretamente na circulação, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado. Então, ela é absorvida ali na hora. Por isso que a gente, quando tem pacientes com crise hipertensiva, a gente dá um captopril embaixo da língua logo baixo. Porque é absorvido rápido.
Desvantagens. Poucas drogas são adequadas para essa absorção porque tem sabor desagradável. Não sei se vocês já tomaram alguma coisa sublingual. É horrível. 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 Eu não consigo tomar nem remédio e sentir assim, ó. É Eu tenho que horrível. tomar Eu já direto, tomei. assim, não consigo se pegar Mas um depois pouquinho de ele saliva, fica normal. Jesus. Nunca tomei diazepam. Via retal ainda em via enteral, tá? É uma via rápida, absorção devido ao revestimento do delgado e do reto e de abundante irrigação sanguínea. É indicada quando os pacientes não podem tomar o medicamento por via oral em razão de náusea, impossibilidade de engolir ou alguma restrição à ingestão. Eu não vou sondar um paciente para botar um comprimido, né? Então a gente também pensa na via retal. Tá? Cutânea. Recomendações, ele é mais recomendado porque o próprio paciente pode fazer a aplicação do medicamento desde que ele tenha fácil acesso à área que ele vai... Não vai pedir para o paciente passar uma pomada na região lombar dele, que ele não vai conseguir, né? Tem que ter alguém que auxilie ele também. Os medicamentos de uso dermatológico, exceto os que tratam feridas, devem ser aplicados na pele íntegra do paciente. Lembrar de limpar completamente a pele antes da aplicação. Sempre lavar para não ter sujidade, para ter uma melhor absorção da medicação. E em caso de bisnague, cremes e pomadas, sempre desprezar uma porção antes da aplicação. Tu sempre vai desprezar pelo menos 1 a 2 centímetros da pomada antes de tu fazer a aplicação. Porque no momento que ela entra em contato com a tampa, ela já está contaminada. Então, tu vai abrir e vai desprezar um pouquinho para depois tu utilizar a pomada. É igual pomadinha desse tamanho assim, tu aperta, ela sai aqueles 2 centímetros, o resto daquele tufão de vento de ar. Sabe, cheio de ar. Fica praticamente nada da pomada. Sim, mas aí a gente vê de acordo com o tamanho da bisnaga, né? A gente não vai conseguir desprezar 2 centímetros de uma pomada otológica, por exemplo. Mas já aconteceu isso. É. Aí eu falo mais quando a gente fala em colagenase, hidrogel, Que é pra ser o creme de barreira, que daí é um tubo maior que a gente consegue desprezar 1 a 2 centímetros dessa medicação. Auricular. É utilizada para administrar medicamentos com auxílio do tratamento de doenças inflamatórias e infecciosas no ouvido. Frasco individual, cada paciente tem que ter o seu. Sempre aquecer o frasco do medicamento com as mãos antes de administrar a medicação e atentar à lateralidade, tá? Se é no esquerdo, eu vou administrar no esquerdo, eu não preciso ir para o outro ouvido, tá? É só do lado que a gente precisa fazer o tratamento. Como assim pro outro ouvido? Tem pessoa que acha que porque tu tá tratando o esquerdo, tu tem que tratar o outro. Tratar os dois. Ai, não vou deixar esse reino, vou botar nos dois. Exato. Não é que nem Mateus, eu tô andando. Atenta à lateralidade. Sempre tem uma tem que falar. Nasal é utilizada para auxílio do tratamento de doenças inflamatórias, infecciosas, superiores, para aliviar a congestão nasal, para serem absorvidos sistemicamente. Lembrando, mesma coisa da otológica, tá? Cada paciente tem que ter o seu. E a vaginal é utilizada para administrar medicamentos por via vaginal, para auxílio de tratamento de doenças ginecológicas, utilizando a mucosa vaginal para absorção no local do medicamento. Fala. Uma pergunta. O que aconteceu? Esses aplicadores é uma vez e coloca fora, né? Isso. É a recomendação. Eu já vi, uma pessoa fez um tratamento inteiro com um só. Várias já dei. Ai, mas deixa, não Só complica. passar Mas uma tem pessoas que lavam. Eu já Não, vi. bota fora. Porque era eu que ia usar mesmo, já vi. É. Sim. Tem que botar fora. Eu pensei, eu digo, Usa de novo. pensei pra mim, né? Não. Eu fico até com medo quando eu vou entregar pomada. Não, precisa aplicador que eu tenho. Eu tenho lá em casa, sobrou da outra vez que eu usei. Eu tenho até um pouco de pomada do ano retrasado. Via ocular oftalmológica, vai administrar medicamentos para auxílio e tratamento de doenças também inflamatórias e infecciosas, só que dessa vez dos olhos.
Vai também ajudar na lubrificação e para exame oftalmológico também. Se o paciente fechar o olho ou a gota cair fora da margem externa da pálpebra, a gente vai fazer o quê? Repetir o procedimento. Por mais que tenha caído, caiu aqui e depois desceu. Não, a gente repete o procedimento. Tá? Aí aqui depois vocês dão uma olhadinha como é que a gente faz a aplicação, tá? Instalar a quantidade de gotas prescrita, de 1 a 2 centímetros acima do saco conjuntival. O saco é essa parte aqui de baixo. Tendo cuidado de não tocar a conjuntiva da pálpebra ou dos cílios do paciente. Pode cair em prova, tá? Como é que a gente faz a administração. E é bem comum, principalmente assim. Tem gente que pinga no meio do olho, assim, né? Não, é sempre na parte branquinha. Que horrível. Agora, quando a gente vai passar a pomada, aí a pomada é no saco conjuntival, tá? É aqui embaixo. Então, a gente vai fazer depois a massagem no olho. Tá? Isso cabe a nós ou ao paciente fazer a massagem? Nossa, Nossa, a gente que tá fazendo a aplicação. massageio. Via intradérmica. Que via é essa? Parenteral. Pacientes com prescrição médica de medicamentos por via intradérmica e realização de teste de hipersensibilidade, teste PPD. Tá? Bisel da agulha voltado sempre para cima, em ângulo de 15 graus. Em relação à superfície da pele, introduzir a agulha por aproximadamente 3 milímetros, somente o bisel abaixo da epiderme. Somente o bisel. Aí vai fazer essa bolinha que fica aqui, ó. Tem um curso específico para poder fazer o PPD, BCG, essas coisas assim? Não. Não, já ouviu falar alguma coisa? Eu nunca vi. ouvi falar. De curso? Fazem alegria. Treinamento sim, mas... É. É, isso porque aí só podem fazer É quem quem tem tem esse essa treinamento. coisa aí. Foi treinado pra isso. É. Porque tem tantas Aqui, por aí, aplicações, pelo menos, né? é assim. Tem tantas aplicações. É por isso que eu perguntei, para saber se era uma coisa que se aplicava em todo lugar ou se é só uma coisa daqui. Não sei. Não sei. É, na verdade, Michela falou alguma coisa. não lembro que é um Não, que eu faz, tava né? na aula de É. vacina, ela não falou nada sobre isso. Eu não lembro de precisar ter de fato. Ah, Tipo, tá. se eu senão a não... Michela teria Se não falado. tiver ninguém, alguém vai ter que ir, né? Eu Fazer. Eu acho que só faz quem tem o... Eu lembro que no curso tinha tantas aplicações a partir dessas, esse então era treinamento que poderia. Tá, vamos pesquisar pra gente ver. Mas não... Mas só faz quem tem esse preparo, O PPD. aí, né? Tá. Ah. Aqui. É o que eu vou pesquisar também, se tem no curso. É? Obrigado. Não, tô te falando que é porque eu sei que é. Ah, tá. Não, é verdade. Entendi. Porque eu já vi a Fábio falar isso, entendeu? Aham. Mas isso é aqui. Tem que ver Ah, se É isso, eu quero ver se é fora, é isso. Claro, tipo, aqui não é qualquer um que vai ali e faz. É. né? Sim. Só quem tem. Ah, e precisa essa ali. informação eu tenho, mas não sei se era por causa daqui. Porque foi até o Marcelo que... É, pois é, isso é uma coisa Vamos daqui. O que eu pesquisar. te perguntei era se aplicava em todos os lugares. Tá. Porque a Michela não falou também e no dia da aula de vacina eu não me Tu não te deu de conta. perguntar. Agora que eu lembrei. Volume máximo de 0,5. É uma Intramuscular. É uma dúvida geral, porque todo mundo ficou com a dúvida agora. É, pois é. É. Eu também acredito que seja só quem seja habilitado, sim. Não seja só aqui. Sim. Mas é bom pesquisar. Sim. E fica pra próxima aula. Fica para a próxima aula. Para a próxima aula. Via parenteral ainda, via intramuscular, que é o que a gente mais faz, né? A absorção mais rápida comparada à via subcutânea, devido à maior vascularização do músculo. Contraindicada em pacientes com distúrbio de coagulação ou que fazem uso de anticoagulantes pelo risco de sangramento. E próteses na região da aplicação. A gente não vai fazer a aplicação no vasto lateral se o paciente tem uma prótese, tá? De fêmur, por exemplo. Ângulo de 90 graus. Eu não sabia disso. Do que? Em relação à prótese. Não, a gente é contraindicado fazer No local. no local da prótese.
Vasto lateral da coxa. Vantagens: não possui a maior parte dos nervos e vasos sanguíneos. Corém de São Paulo, sendo profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares, desde que tenha comprovado a sua capacitação técnica. Ah, então tem que ter a capacitação. Isso. Esse Corém de São Paulo. Que ano? Deixa eu abrir toda a publicação aqui, peraí. Mas eu acredito que sim. Foi a primeira que me apareceu, assim. É. 2015, não é muito atual. É, vamos ver se depois a gente acha algo mais atual. Porque tem muita coisa que mudou, né? Pois é. É, o meu curso foi em 2019. E tem mais uma pessoa aqui. Tá meio quieta hoje. Eu esqueci os ovos do lado. Vaso lateral da coxa. Por que a gente usa esse local para fazer em bebê? Principalmente porque não é a maior, não tem a grande parte dos nervos. A gente corre menos risco de lesionar aquela criança. A absorção rápida do fármaco e a região usada em bebês menores de 12 que estão recebendo a imunização. Ventroglútea. Essa região corresponde ao músculo médio, situa-se em local profundo, afastado de nervos e vasos sanguíneos importantes. É a região mais adequada para fazer todo tipo de administração intramuscular. Tá? A gente pega a crista ilíaca e abre em V e aplica no meio. Tá? Crista ilíaca, o ossinho, abre em V e aplica ali. Meus dedinhos. Abre em V. Olha meus dedinhos. Quantidade máxima. 4 ml. Dorsoglúteo. Essa região é contraindicada em crianças que não deambulam até pelo menos 1 ano. Não fazemos em criança ventroglútea. E o deltoide a gente utiliza apenas para imunizações. Dorsoglúteo não fazemos em criança. Até É que até um- Ah, Elas isso, não desculpa. É que tu falou Eu da falei anterior. ventro, dorso. Dorso. Dorsoglúteo. Tá. Também não fazemos em crianças. Deltoide é somente para vacinas. Não fazemos nenhum tipo de medicação na Também região do quantidade deltoide. máxima. Ah, é do deltoide, eu não me lembro. É 1 ml, né? 1 ml ou 2 ml. Acho que é Se é 2, eu acho que é 2. Ei, lembrei de um negócio. Uma vez caiu numa prova isso aí. Do quê? E eu acho que teve até Uhum. pessoa com... Você fez uma Como é que é? intramuscular. não Um foi? olho É que depende da referência, essa questão. Só que aí tem que ver. Só acredito vendo. Veja, então. Não acredito. Lá da... E aí tá vendo, né? Gente, eu tô perguntando Tinha pra justamente por isso. pesquisar, dizia exatamente, só que no que a banca, pelo Ministério da Saúde dizia e pela banca lá que deu lá Era a 2. bibliografia pra estudar, dizia 2. Só que tem que ver o que a Aí banca foi pediu. anulado. O que a banca Não, pediu. o FII foi anulado. Os dois concursos que Eu não eu vi fiz, que dizia da os banca dois dele. eram diferentes. não vi. A administração, não reparei. Eles não falam Um as era até 2 referências. ml Eu acho. e o outro era até 1 ml, nos dois concursos que eu fiz. Um era até 1 ml e o outro Na era até internet 2 tá 1 ml. ml. Por isso que eu te perguntei, É. assim como no glúteo, dava 5 ml. Isso aí cai. Sim. Essa Cai. parte Por isso que eu confirmei cai. contigo. Isso aqui vai da idade, tem todo um Isso, fator. é verdade. Tem um 1 fator de ml, idade também. adolescente adulto. Mas quer dizer que no glúteo pode ser Sim. mais de 4, né? Porque É os até médicos- 5, até onde eu sei, né? Os médicos receitam às vezes É. Dexa e diclofenaco. 5. 7, lembra dessa? 5. Eu tomei 7. Eu. Me nego. Me nego a fazer. Técnica em Z também tem caído em prova. Como é que faz a técnica em Z? Que é para estiramento do músculo, tá? Para injeções intramuscular. Porque minimiza a irritação da pele e também veda o músculo, tá? Porque tu vai fazer esse estiramento assim do músculo e tu aplica. Tu não faz mais a prega. E Tu nessa faz casa, os- né? Isso aí É é bom que- pra aquelas pessoas idosas, né? E sabe, olha, se metendo. Mas tem que me ser lembro, duas ó. pessoas daí, então. Não, tu faz com uma mão, tu estira e com a outra tu aplica. Eu lembro que o professor na época dizia pra nós que era muito bom pra Automático. flor de
anticoncepcional, que ele é Oleoso. oleoso. Então aí ele não iria extravasar, porque no que voltava a pele, ficava Ele volta. Banava Sim. fisiologicamente. Complicações. Abscessos, para quando a gente aplica mais de 5 ml no retroglúteo. Ainda bem que eu não tive, né? Eritema. Inflamações do tecido subcutâneo, embolias e lesões Obrigada, nervosas. Obrigada. Muito bom, muito bom. Olha, tá aí, ó. Volumes de administração por região, de acordo com idade, adolescentes e adultos. Deltoide, 1 ml. Ventroglúteo, 4. Dorsoglúteo, 4. E vasculateral, 4. Foi. 441. Aí tem crianças ali, prematuros. Tudo tem certinho nessa tabela. E calibre da agulha. Quando a gente vai fazer ventroglúteo e dorsoglúteo, 30 por 7. Deltoide, 15 por 7. Vasto lateral da coxa, 25 por 6. 25%, né? Ah, é 25 por 7. 25 por 7. Informações importantes. Limitações do deltoide. Volume pequeno, risco de lesão dos nervos radial e axilar. Então tem que cuidar. Principalmente em crianças. Às vezes acham que já pode fazer no deltoide. Ainda não. A gente vai utilizar a coxinha da criança. Em menores de 2 anos ainda é preconizado o uso do músculo lateral da coxa devido à maior proporção muscular. A gente ainda vai fazer na coxinha. Não vamos utilizar o bracinho. Eu acho a coxa até em mim de administrar mais fácil. Porque não dói tanto. É, tem mais. E tu consegue localizar bem o músculo É. Geralmente, mesmo que seja adulto, eu administro na perna. na Na Lá perna. Lá no clínico também. Eu Quer passo dizer na que eu perna. posso me aplicar uma injeção em mim, vamos dizer, de diclofenac, por exemplo, na perna. Se tu tem indicação médica. Sim, sim, sim. Não, eu digo, eu pergunto isso devido a varizes, por exemplo, microvarizes. Só nesse sentido que eu estou te perguntando. Não. Achando A questão é que tu forçado. não vai aplicar na variz, né? Porque tu tem o risco de sangramento. Vai aplicar, vai aspirar, ver se não pegou nenhum vaso pra depois administrar. Sim. Pois é, mas às vezes ultrapassa, né? Mas por isso mesmo, tu vai Não. ultrapassar, tu não vai ficar ali nela. A Sueli me aplicou a injeção uma vez no glúteo, ultrapassou, a clínica ela tirou a agulha e foi aquela sanguínea. Então ela Ela não não aspirou. ultrapassou. Ela não aspirou. E estava no teu... Aspirou. Ou às vezes até não remover a agulha. Não remover a agulha recolhe. Tu encosta num vaso e rompe. O que a gente tem que Pode acontecer. aspirar, o que eu já vi fazerem, tá? No posto. Aplicar a medicação e tirar logo em seguida. Não dá um tempinho para depois tu tirar a agulha e extravasa toda a medicação. Isso eu já vi acontecer. Tem que esperar um pouquinho ainda com a agulha ali no local. Para depois tu remover a agulha. Subcutânea, absorção mais lenta devido à baixa irrigação sanguínea, né? Ângulo, 90 graus ou 45, depende também da agulha que a gente está utilizando. Geralmente a agulha é subcutânea, aquela mais pequenininha, então a gente faz em 90 graus fazendo a prega. 13 por 4,5. Em crianças ou paciente adulto mais magrinhos, a gente utiliza o ângulo de 45 graus. Locais descritos na imagem, apenas, tá? Não pode inventar local para subcutânea. É hipodermóclise, tá? Tá errado ali. Aquele P não existe, é hipodermóclise. É definida como a infusão de líquidos no tecido subcutâneo, quando a gente vai fazer tipo um soro subcutâneo em pacientes principalmente paliativos. Eu tenho uma paciente que eu faço por hipodermóclise morfina. E aí eu faço a punção nela. É indicado para paciente com cuidado paliativo e idosos que necessitam de hidratação em casas de repouso. Porque a gente não tem tanto risco quanto a venosa, então a gente faz a hidratação por ali mesmo. Uhum. Aí dependendo do local é o volume Que tu vai poder poder administrar. infundir. O que a gente vai utilizar? Apenas a abocate. Não podemos utilizar o butterfly. A gente não usa.
o scalp, o butterfly, a gente não utiliza. Por quê? Porque é uma agulha e o paciente ele movimenta. O risco de Então a gente não contaminação é- utiliza, o risco de contaminação é maior. A gente sempre vai utilizar o scalp, ele acaba escapando mais. O que eu fiz com essa paciente? Eu coloquei Polifix. um polifix, então não escapa. É Aí mais fica fácil. melhor. Cuidados de enfermagem, trocar a cada 7 dias. A punção e cuidar o local da punção para ver se não está tendo nenhum tipo de sinal flogístico. Locais. Abdominal pode receber até 1000 ml de soro em 24 horas. Subclavicular até 250, deltoide até 250, anterolateral da coxa até 1500 e interescapular até 1000 ml. Tudo em 24 horas. Nunca vi. Isso é totalmente Não, porque é um gotejo muito lento. Hã? bem novidade pra mim, sim. Eu fiz bastante. Como eu trabalhava Uma habilitação, Em um faz ano. um curso de habilitações pra- Como eu fazia em um paciente que era oncológico, a gente usava bastante. Nós, Bastante nosso mesmo. português, a gente não... É que é só o enfermeiro que faz, né? Mas vocês precisam saber o que é a via. Mas é só o enfermeiro que funciona. Nunca viu? A não ser da medicação, sim, que na tramadol, Aham. paliativos, tá? Mas não ficava o acesso. Ficava o acesso? Sim, tramadol Então. mas não soro. Ah, soro pode fazer também. Pode fazer. Soro nunca vi. A paciente, principalmente oncológico, eles acabam, a gente perde totalmente as veias do paciente oncológico. Então a gente faz tudo por hipotermóclise. Tá? Intravenosa. Permite a administração de grande volume de líquidos e ação imediata do medicamento, porque está na via, né, endovenosa. Seleção do catéter e sítio de inserção. Selecionar o catéter periférico com base no objetivo. Duração da terapia, viscosidade do fluido, componentes do fluido e condições de acesso venoso. Se é um paciente com um medicamento irritante, a gente vai utilizar um... Para, menina. Um paciente irritante, a gente pensa. Vem cá que eu vou pegar a tua jugular. Se é um medicamento vaso irritante, a gente utiliza um vaso um pouco mais calibroso. Tá? Se for dose única, posso manter o acesso para caso ele precise de alguma outra medicação? Não, a gente tira por causa do risco de infecção. Que é o caso do butterfly, a gente só utiliza se for só uma medicação. Até se for o sorinho de 1000 em butterfly, a gente não deixa. Tá? Tempos de aplicação. Clorexidina, pelo menos 30 segundos. PVPI, que é outro tipo de antisséptico, a gente deixa de 1 minuto e meio a 2 minutos. Uhum. Bem o que a gente faz. A antisepsia com gás e álcool a 70% deve ser realizada em movimentos circulares de dentro para fora. Sempre assim. É bem assim, né? A antisepsia com clorexidina deve ser realizada por meio de movimentos de vai e vem. Clorexidina vai e vem, álcool 70, circular. Recomendação: em caso de sujidade visível, a gente passa água e sabão. Lava para depois fazer a asepsia com clorex, PVPI ou álcool 70. Limitar o máximo de quantas tentativas? 2 tentativas por profissional. Troca, não conseguiu, troca. Não fica lá judiando o paciente, que às vezes a gente não está num dia bom. Flushing e manutenção do catéter periférico. Sempre realizar o flushing e aspiração para ver se está bem certinho na via do paciente. Realizar o flush antes de cada administração para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis. Tem uma dipirona e tem um antibiótico para fazer. Eu vou fazer a dipirona, lavo e depois eu coloco o antibiótico. Tá? Nunca vai fazer a dipirona e já conectar o sorinho do antibiótico na mesma via. Deve-se promover a desinfecção da conexão das duas vias, quando for aquele DY, com álcool 70 ou clorexidina. Pega um alquinho, o algodão embebeda com álcool, vai lá e faz a desinfecção da via. Tá? Ou clorex.
para depois a gente fazer a administração. Utilizar a solução de cloreto de sódio isenta de conservantes para flushing e também lock dos catéteres, que é a limpeza. Não utilizar água estéril para realização do flushing, sempre soro, que aí a gente faz a salinização. Para avaliar, a gente utiliza sempre uma seringa de 10, porque a gente vai manter a pressão no catéter, não, no polifix. E vamos utilizar a técnica de pressão positiva para sempre manter o sangue longe ali da via. Catéter não deve ser trocado num período inferior a 96 horas. Tá com a via boa? Vou trocar em 72, não troco, eu mantenho a via no paciente. Chegou em 96 e tá bom, não tem nenhum sinal flogístico, eu mantenho no paciente. Normativa nova, tá, guris? A gente só vai trocar catéter venoso periférico se tiver sinal flogístico. Tá? Não trocamos. Sinal flogístico. Se tem hiperemia, se tem a formação do cordão, a gente não troca mais de rotina. Não trocamos mais. Era 72 ou 96, dependendo. Uma normativa da Anvisa. Para pacientes neonatais, a gente já não trocava rotineiramente e agora muito menos, né? Tá? A gente mantém. Se tem sinal, a gente troca. Se não tem, a gente mantém. Tá? Intraóssea. Um método alternativo à administração intravenosa de medicamentos influídos. Indicações. Todos os fármacos anestésicos de reanimação podem ser administrados com segurança por via intraóssea. Paciente parou. Não consigo via de jeito nenhum. Nem via central, nada. Intraóssea é uma opção. Tá? Não, no osso. Intraóssea. Intraóssea. Dentro do osso. Drogas vasoativas que normalmente são infundidas através de acesso central também podem ser administradas com segurança. Emergência, choque, PCR, trauma. Aí é bloco, não é? Depende, eu não sei onde é que eu vou precisar. Emergências, choque, PCR, trauma de paciente. A gente vai utilizar. Não conseguir via de jeito nenhum, de nenhuma maneira, aí a gente vai para intraóssea. Também para quem trabalha no trauma ali. Para quem trabalha em trauma, vai fazer intraóssea. Aspirar a amostra de sangue durante o posicionamento inicial do acesso, mas apenas em alguns testes se correlacionam de forma confiável com amostras intravenosas, exceto plaqueta, sódio, potássio e cálcio. Contraindicações absolutas. Trauma ósseo no local proximal ao local do acesso ou punção intraóssea prévia. Mesmo do mesmo membro. Fraturou o fêmur, eu não vou funcionar o fêmur que está fraturado. O rompimento do osso no local proximal ao local da punção causa extravasamento de infusões e potencialmente o desenvolvimento de síndrome compartimental. A gente acaba perdendo aquele osso. Infecção sobre o ponto da inserção, há risco de semear a infecção para dentro do osso ou causar osteomielite. E doenças ósseas, que daí a gente nunca vai funcionar o paciente se tu tem uma doença ali naquele osso. Locais de punção intraóssea mais comum. Quem nunca viu tirar uma água do joelho? É uma punção intraóssea. Vai fazer a infiltração lá também na patelar, por exemplo. Punção intraóssea. Tá? No adulto existem mais opções anatômicas de intraóssea, como a tíbia proximal e distal e a cabeça do húmero e também do externo. Na criança, a gente vai fazer na tíbia proximal e abaixo da tuberosidade da tíbia. Sempre na tíbia, ou seja, da criança, vai ser punção intraóssea na tíbia. Porque é o osso mais longo que a gente vai ter ali no bebê. Em crianças, né, no caso. Menos comum, tíbia distal, fêmur distal e também o externo. Dispositivos. Trocater, que daí a gente vai usar para fazer a punção. O drill, que é como se fosse uma furadeirinha. E a pistola de injeção intraóssea. Ou seja, a gente tem dispositivos, a gente não vai pegar um abocate, por exemplo, fazer uma punção. A gente tem um dispositivo. Aqui, Cassiano,
Não sei, eu não trabalho no hospital. Se houver alguma Nunca ouvi falar. urgência, vai ter que ter. Pois é. Se for preciso, Aqui a gente. não, talvez não tenha. Aqui tem, Não, faz como dá. mas acho que eles usaram um catéter de cisto, que é um bem rígido. Mas fazem É. função. Prossiga. É que esses aí são mais adequados, tá? Numa emergência, às vezes tu não vai conseguir pegar tudo que tu precisa. Tu vai usar o que tem. Para a realização de punção intraóssea, quem pode fazer? Enfermeira. O enfermeiro e o médico. Precisamos o quê? Capacitação para fazer punção intraóssea com um curso presencial. Eu não posso achar um curso na internet e fazer. Vai ter que ser um curso presencial. Vai ter teoria e prática simulada durante o curso. Não é minha praia. Tem que possuir especialização. Os professores são enfermeiros, geralmente, e tem que ter especialização para dar o curso. Tem que ser enfermeira da urgência. E é isso. Dúvidas? Vai dar pra gente fazer uma pontinha. Eu, pra mim, acho que foi feito também. Foi feito 25. Tá. O que vocês marcaram na 25? Ah, é que eu tava passando pra folhinha que eu tinha. Tinha folhinha de vento dela. 30 gotas por minuto. Quem que chegou na letra B? Essa é 24 horas. Isso é 25. Iniciou-se a infusão endovenosa de uma solução medicamentosa de 180 ml a 10 horas e com término previsto para as 12 horas. Para que isso ocorra, é necessário controlar o gotejamento de solução em 30 gotas. Dúvidas dessa? Eu errei. Início. 10 horas. Término. 12 horas. Tempo. 2 horas. Isso, correu em 2 horas. Qual que é a minha fórmula? Volume. O tempo vezes 3. 180 dividido por 6 é igual a 30. Como que tu ia fazer com regra de 3? Fiz e achei a resposta. E deu certo. Deu certo. Eu não fiz regra de vez, não. Isso aqui é 25, né? Não, eu fiz vezes 20. Essa folhinha de exercício que eu tenho só no celular. Eu fiz vezes 20. Gotas em hora. Gotas em hora. É que deu tempo em hora, minutos é 20. Sim. Semana passada eu também não vi. Semana passada. Da semana é que nós estamos travadas nela, nessa aí. É só um pouquinho. Ela não sai de nós. Se tu erra, tu acha a resposta, né? Eu errei e achei. Tinha opção aí. Ai, meu Deus, não vai dar. Porque eu tava vendo melhor pra ti, tu me manda foto depois eu uso. Ai, pisquei meu casaco. De vermelho, meu TED. Meu TED. Tempo em hora. Qual que é a fórmula? Gotas por minuto é igual a volume vezes, dividido, tempo vezes 3. Micro gotas por minuto. Qual que é a fórmula?
volume sobre tempo. Aí, tempo em minutos. Qual que é a fórmula? Volume vezes 20 sobre tempo em minutos. E microgotas? Volume vezes 60 sobre o tempo em minutos. Qual a fórmula que a gente utilizou ali? Em horas. Volume sobre o tempo vezes 3. Para chegar nos meus minutos. Tá? Entenderam essa, né? Deixa eu voltar. 25. 26. Foi prescrito pelo médico uma solução glicosada a 10%. 10%. Na instituição, a gente só tem D5 disponível. D5%. A prescrição médica. Vai fazer de outra cor. Quem que fez essa? Quanto que deu? Eu não conseguia amar. 25 eu fiz. 25, letra D. Quando eu tenho disponível D5, o que quer dizer? Precisa ter mais. Não. O que eu tenho? 5%. Eu tenho um soro glico 5%. O que quer dizer esse 5%? Que eu tenho 5 gramas de glicose a cada 100 ml de soro. A cada 100 ml de soro. Então, 5 gramas está para 100. X está em 500. Quanto que dá esse cálculo? 25 gramas de glicose. O que me pedia? Como diz a caça de cabeça, assim. Interpretou e É que isso, só porque a gente é acostumado a fazer isso no hospital, né? Mas não significa que lá na prova eu não vou errar alguma coisa. Mas eu não tô acostumada, mas é que tu lê assim. O que tu vai pedir no enunciado? Foi prescrito pelo médico uma solução glicosada de 10%. Na solução glicosada disponível na instituição, a concentração é de 5%. Ao iniciar o cálculo para a transformação do soro, o técnico de enfermagem deve saber que em 500 ml de soro glicosado a 5%, o total de glicose em gramas é... Ele queria saber quantas gramas tinha no soro de 500. Não tinha nada a ver com a prescrição médica do coisa, ele só queria saber quanto que tinha no frasco. Ali, ó, é 5%. Esse 5% ficou transformado em 5 gramas. É que é 5 gramas 5 por gramas por cento. Cada 100 ml. 5 Cada gramas. 100 ml de soro cinco glico gramas, tem tá? 5 gramas de glicose. Por isso que é 5%. 5 gramas por 100. Foi essa. É que parece que é difícil. O técnico de enfermagem deve saber que em 500 ml de soro glicosado a 5%, o total de glicose em gramas é de... Quer saber? É que é um soro É de glicosado. 25, é um soro glicosado. Se a cada O 100 soro ml, glicofísio. 25 tem 500. Ah, tá. Soro glicofísio. O soro glicofísio, se ele é 5 gramas, 5%, quer me dizer que a cada 100 ml desse soro, eu tenho 5 gramas. Se fosse um soro glicofísio, nem sei se existe isso, 9%, quer dizer que eu tenho 9 gramas a cada 100 ml. O soro fisiológico, 0,9%, quer me dizer que eu tenho
0,9 gramas de cloreto a cada 100. Foi? Tranquilo. De nada. Essa próxima eu tenho certeza que vocês ficaram com dúvida. Informação para encher linguiça. O que vocês marcaram nessa? Eu não fiquei, tô fazendo aqui junto contigo. Por quê? Não, por dedução. Não foi por armar, porque eu não consegui. Nilza, não tentou? Eu nem tentei. Vamos fazer junto, ó. Qual é o cálculo? Eu nem li ainda. Vamos fazer junto. Foi prescrita a uma paciente penicilina. 3.500.000 EV de 8 em 8 horas. Cada frasco ampola apresenta 10.000 unidades que deverá ser diluído em 6 ml de água. Ah, tá. Penicilina. Frasquinho de penicilina. Eu fiz essa. A gente tem duas apresentações, vocês lembram? 5 milhões e 10 milhões. Tá? Foi. 5 milhões, eu tenho quanto de pó? Dois ml. 2 ml de pó. E o de 10 milhões, eu tenho 4 ml de pó. Quando eu for diluir, qual que é o máximo que eu posso colocar no frasco? Até 10 ml. O meu frasco, ele suporta até 10 ml. Meu frasco suporta até 10 ml. Ele já me disse que eu tenho que diluir em 6. Então, eu tenho mais 6. 4 mais 6 é igual a 10 ml. Esse é o total que eu tenho. Sim, constituição completa. De constituição completa, 10 ml. O D5, eu também tenho que chegar em 10. Só que o D5 eu vou diluir em 8. Em 8 ml, que eu também vou chegar em 10 ml. Por que ele te disse 6? Porque ele sabe que eu tenho 4 ml de pó. E eu tenho que chegar em 10. Agora, o que acontece? Ele te deu 6. E aí que tá o pega-ratão dos 2,1. Se tu não conta os 4 ml de pó, tu chega em 2,1, que é a alternativa A. Que daí tá o pega-ratão. Ó, cheguei no resultado. Só que ele te esconde a informação de que tem 4 ml de pó. Então, a gente tem que saber. Lembra que na primeira aula eu falei da penicilina que tem que saber? Eu acho que todos em pó, quando tu vai reconstituir, tu tem que saber a quantidade Sim. de pó, né? Exato. Porque... Por isso que a gente tem os protocolos institucionais. Tá, esse que tu deu Né, aqui, então. Tony? Em todas as unidades. 2 ml de pó. Então, 5 ml é 8 ml e 10. Não, Então, sabendo isso, daí, o frasco de penicilina, que é 5 milhões, que é o miligrama dele, é 2 ml de pó. E aí tu dilui em 8 de água destilada. pra chegar em 10. Fechar 10. Ou seja, a penicilina sempre vai fechar em 10. Tá. Sempre vai fechar em E 10 a de ml. 10 milhões Tu tem dilui em 4 8. ml de pó. Aí tu tu dilui dilui em seis. 6 pra fechar os 10 ml. Então, aí eu vou montar. 10 milhões está para 10 ml. E aí a minha prescrição médica 3.500.000 está para X, que vai dar 3,5 ml. Porque aí essa ampola se transforma a cada ml 1 milhão. A alternativa C. Sim, mas por dedução a gente não pode chegar, né? Se eu for chutar tudo, eu não sei. Não sei se o meu santo vai estar comigo no dia da prova. Se eu vou ter auxílio do santo. É 3,5, né? Ah, mas o meu não me abandona. Mas não é a questão, a minha dificuldade. Sabe que eu vou pedir pra me explicar essa aí pro Ferro? E ele dizia, mas tem falta de informação aqui. Claro, falta a quantidade de Claro, pó. ele dizia, tem falta de informação. Tá,
passada, bem retratada, eu dizia, sim, se fizer na conta, ele dizia, tem falta de informação aqui. Cara, e eu mostrava pra ele isso que eu tinha. Ele Por dizia, isso que é uma questão específica, não é uma questão matemática, é específica porque tu tem que saber, é específico do teu curso. O que tu acha mais que pode vir a cair, assim, dessas reconstituições? Penicilina. Só? Tem muita questão de penicilina, muita questão de Ah, penicilina. tá. a Mas tem número medica... 3 é penicilina. É, A 3, que vai ter a mesma que essa. foi a que eu corrigi com vocês também. É penicilina. Tem ml, 22 coisas gigantes. Eu achando que eu ia sair cedo. Primeiro, né? A gente fez em aula, essa é a outra aula. Esse pó, esses 4 ml ou 2 ml, então diluído com o litro, ele acaba se tornando num total de 10 ml. Sim, porque eu tenho 6 ml da diluição, da reconstituição, mais os 4 ml do pó. Porque tudo que é pó, tu conta como ml. Exato. Nunca reparei nas reduções que eu fiz no carro. Sempre aumenta. Eu nunca me liguei na quantidade que vem de pó. É tipo a azitromicina, por exemplo, ela vem pra te diluir o frasquinho ali. Ela vem um frasquinho de água destilada, que agora vem uma mais moderna. Vem um tubinho de água destilada com 9 ml. E aí quando tu dilui, o potinho se transforma em 15 ml. Tem 6 de pó. Todos é assim. 28 marcaram o quê? Após a consulta médica, o paciente saiu com uma receita de paracetamol comprimido 500 mg uso oral. Prescrição médica 500 mg VO. Tomar 500 mg de 6 em 6 horas. Se temperatura igual ou acima a 37 graus Celsius. Nesse caso, a dose máxima faz diferença para nós a gente saber a temperatura? Não, ele pode tomar. Nesse caso, a dose máxima diária do medicamento prescrito é de 2.000. É que tem umas assim, ó. Essa podia É isso que eles falam, tem umas que tu olha assim, pô, isso aqui é tanto. Porque só redução. Só que Mas essas não caem. 2.000 o quê? 2.000 o quê? 500 mais 500 mais 500 miligramas. Dá 2.000 miligramas. O que eu tenho lá na minha alternativa? grama. Ah, é só quando não lembro, presta atenção. Eu vou achar o númerozinho. Se eu marcar a B, ali diz 2.000 Gramas. gramas. E quanto que é que ele pode? Quanto que ele pode? Quanto que ele pode? Para que eu não li, desculpa. Eu li uma coisa aqui que me desnorteou. Pega a ratão mais uma vez. Miligramas. 2.000 miligramas equivalem a quantas gramas? 2 gramas. 2 gramas. Mas quer dizer que nesse caso as duas respostas estariam certas? Não. Porque é 2.000 miligramas. É 2.000 miligramas. A gente tem que transformar para grama. Que daí é dividido por 500 miligramas. 1.000. Tomar 500 miligramas de 6 em 19 horas. Isso é transformação de medidas, gurias. Tem que saber. Não, porque se vocês marcassem lá a alternativa B, é 2.000 gramas. Não é gramas, é miligramas. É 2.000 miligramas. Tá, mas ali na C diz também gramas, 2 gramas. Não, é porque 2 gramas é uma coisa. E ali no resultado que tu soma 500, não dá 2.000 gramas. Isso aí tá errado. Porque mg significa Miligramas. 500 mg. Uma questão assim. A C tá. É, mas é sistema de medida. A C é grama, é sistema de medidas. Tu vai pra te trazer pra gramas, tu tem que dividir pra 1.000. Tu marca assim, que nem eu fiz agora. É. Eu fiz Não, mais, nem agora
Mas nem pensei nas 2 gramas de baixo. Tu viu? Mas eu ia ficar tão feliz que eu ia achar 2.000 ali. E olha, Tem a o ver nosso coisa. não avisava que era fácil. Ei, mas aí que tá, né? Circular lá os direto pra gente se ligar. aqui. Mesma coisa do soro agora. A última, é a última, né? É a penúltima. Penúltima tem a outra. Foi prescrito para um paciente 500 ml de soro glicosado a 10%, para correr em 8 horas. Devido ao atraso na entrega de medicamentos, a unidade de saúde só dispõe de frascos de 5% e ampolas de 20 ml de glicose a cada 50%. Nessa situação, para realizar a transformação da solução, o enfermeiro precisa acrescentar um soro existente mais 25 gramas de glicose, sendo necessário expirar da ampola de glicose 50%. Quantos ml? Quanto ml? Faltou aqui. Vou apagar. Vocês querem tentar fazer? 5 minutos. Cadê a resposta? Olhando como que faz. Tô com calor agora. Vamos tentando enquanto eu vou escrevendo a resolução aqui. Vou esperar mais um minutinho.
não tentou, né? Eu já fiz, já. Quanto que deu? Qual que deu a tua resposta? 10. Não. Só queria 10 gramas, tem que transformar pra ml. É 10 ml. Não. Eu quero 500 ml de soroglico a 10%, tá? Eu tenho disponível soroglico a 5% e ampolas de 20 ml de glicose a 50%. 25. Cada 10% a gente tem 10 gramas, lembram? Tá? Que a gente já conversou. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro cálculo para saber quanto a gente tem em cada 500 ml. A gente tem quantas? 25 gramas. Se eu tenho 10 gramas, 50 gramas, 500, tá, perdão. que é o nosso primeiro cálculo. No soro. Primeiro cálculo. No soro de 500, eu tenho 50 gramas. Foi? Conseguiram chegar aí? Eu já tinha feito, eu vi as 2, a 4 e a 2. Mas esse valor eu não quero administrar, né? Não tem nada a ver. Na verdade, não. Mas eu preciso dele para eu dar continuidade na conta. A gente tem a necessidade, então, de completar com as ampolas de 20. Só que aí eu preciso saber quanto que tem. Então, eu vou para minha segunda conta. 5 gramas eu tenho em 100 ml. X em 500. Então, eu chego em 25 gramas. Foram até aí? Sim. Foram. Sim. Mesmo? Quero ver o que eu errei. Não, eu não. Tô prestando atenção no que tu tá Também explicando. Esse é o valor que eu tenho na unidade. Tá? Foi. Então, falta quantas gramas para eu administrar? 25. E aí, eu tenho na ampola. Quanto que eu tenho na ampola? 50 gramas em 20 ml. Não, eu tenho 50 em 100 ml. 50 em 100. 50 gramas eu tenho em 100. Peraí que eu errei 20. E o não. 50 gramas eu tenho em 100, porque é 50%. E X, quanto eu quero saber? X tem 20. Cada ampola eu tenho 10 gramas. E quanto que me falta? 25. Então, eu vou precisar de 10 mais 10 mais 5 para fechar meus 25. Isso dá uma ampola, 2 ampolas e meia ampola. Isso dá 2,5. 2 ampolas e meia, né? 2 ampolas mais meia. Meia. Letra Sim, mas é um bolo de 20 ml. Cada ampola de 20 ml tem Sim. 10 gramas. Tá, mas ele não me pede isso. Ele Não. pede quantos ml eu Cada preciso. ampola de 20 ml tem 50. Tem 50. Tem 50% isso. Ele não é que ele me pede isso, que eu me confundi também. Ele me pede quantos ml eu preciso aspirar da minha ampola. Então eu preciso. 50 gramas que ele prescreveu. Eu preciso de 2 ampolas e meia. Cada ampola tem quanto? Precisa ter 20 ml. Então 20 mais 20 mais 10. 0. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 50 ml eu vou ter que administrar da minha ampola de glicose. Eu acertei, então. Eu Acertou? acertei. Agora paguei todas as minhas coisas, eu fiz 500 contas de acertei, então. O que o cálculo me pedia? Tá, que meio. Sabe que eu me perdi? Depois daquele trecho Eu ali, me começar. perdi nessa parte ali, ó. Do 3 pra cá. Isso? Eu me perdi nessa parte ali, ó. De 20 ml de glicose a 50%. Essa Que, parte. lembra, 50% quer me dizer o quê? 50 gramas a cada 100 ml. Então, 50 gramas está para 100. Só que eu tenho ampolas de 20. Eu quero saber quanto que eu tenho nessa ampola de 20. Quantos por cento? Em gramas. Então, X está para 20.
Aí a gente faz a regra de 3, que vai chegar em quantas gramas eu tenho. Numa ampola. Numa ampola de 20. Uma ampola de Tem 20 10 ml gramas. tem 10 gramas. Tem 10 gramas de glicose numa ampola de 20. Tá, vai, porque vamos seguir o fluxo Não, né? do Rejo. A gente não pode se apaixonar. Aí eu numa questão. preciso de 25. Não, mas em casa eu faço isso. Me faltou 25 gramas do que eu tenho. Até aqui vocês foram, né? Sim. Até aqui foram. É isso que me falta. Só que eu não sei quantas gramas eu tenho na minha ampola de 20, porque eu sei que ela é 50%. Ela é 50%. Eu sei que a cada 100 ml, se eu abrisse... Deixa eu ver quantas ampolas eu preciso. 5 ampolas. Se eu abrisse 5 ampolas, eu saberia que naquelas 5 ampolas eu tenho 50 gramas. Aí eu teria 100%. 100% 100 ml. Eu fiz diferente. Tu colocaste ali ó, Menos 10 conta. mais 10 mais 5, como se a ampola fosse de 10 ml. Mas é 10 gramas. Aí ela tá falando de Gramas, gramas. gramas. 10 mais 10 mais 5 é grama. 50% na minha ampola de 20. Só que aqui, por cento quer dizer que é 100. É 50%. Por 100. Por 100. Por 100 eu teria isso. 50 gramas. Porém, o que tem é 20. Porém, o que eu tenho é 20 na minha ampola. 20 ml. E aí eu 10 quero saber gramas. quantas gramas de glicose eu tenho na minha ampola de 20. Que é 10 gramas. Tem que E como, saber pra te achar como tem 20, Pra te poder achar quanto que tu vai aspirar. Não, né? Vai, Entendi. Entendi agora. Aí Eu não tava precisar de conseguindo- duas. tu não tá me passando confiança de que Não, tu eu entendi entendeu. agora. É. Não, aquela parte das gramas eu já tinha entendido. Eu não tinha entendido ali naquela parte ali, ó. 50% Ah, dessa aqui? Eu tava conseguindo colocar na minha cabeça que uma ampola de 20 ml, tu ia tirar 100 ml. Não, claro. Entendeu? Ah, Era isso que entendi. eu tava... eu Eu entendi. digo, como que de 20 ml ela tá fazendo por 100 ml? Não, é que eu sei que o 50% é Mas 100. ali eu já tinha entendido. 50 é 100. 50 gramas em 100. Aí eu precisava saber quantas gramas eu tinha em 20 ml. Então, só coloquei o X aqui, que é o que eu quero saber, em 20. E aí eu cheguei em 10 gramas. E aí quer dizer que se cair na prova uma questão também assim, o soro glicosado a 5% ou 9%, conforme tu disse. Então sempre vou analisar esses porcento em 100. É em 100 ml, porque é por cento. 9%. Aí somou tudo e fechou os 50 gramas. 50 ml. Ele pode pedir tanto em Ah, fechou as 50 gramas que ele pediu. E aí ele só queria saber quantas ampolas eu ia ter que aspirar. Ele pediu em ml, mas ele podia ter pedido. Duas ampolas e meia que chega em 50 ml. Não gostei dessa conta que ela me dá. É, eu não gostei também, porque Assim, ó, era só pra ela completar tem- uma glicose de ela é 10%. Doutor, vamos fazer 2 soros. Vamos fazer 2 soros, 5% e deu. 2 soros, 5% de 250 ml é um soro 10% de 500 ml. Deu. Ai, que horror. Não é verdade? Na verdade, ele não quer saber os ml, né? Ele quer saber as gramas. Que vai... Por isso que não fecha assim. Por isso que é chato. Essa é uma que eu quero que não Cheguei a suspirar nessa conta. Ah, eu também não entendi nada, mas tu não precisa voltar a explicar pra minha, porque eu vou sem entender no cansado. Aí quando não entra uma coisa na cabeça... É prescrito pelo médico, é a última, né? É prescrito pelo médico a administração de 300 miligramas de um medicamento e 1 grama desse medicamento está diluído em 9 ml. Para atender a prescrição médica, deve-se administrar ao paciente quanto? 13 ml. 2,7. Porque Na dúvida, coloquei asterisco. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, ela está diluída em 9. 300 miligramas está em X. Fica 1000 por 9, E aí a gente chega em 2,7.
Porque a gente não vai trabalhar em gramas, porque a prescrição que ele nos pediu foi 300 miligramas. 1 grama é igual a 1000.